São José Maria Escrivá de Balaguer. Infância. José Maria Escrivá de Balaguer nasceu em Barbastro, Espanha, em 9 de janeiro de 1902, o segundo dos 6 filhos de José Escrivá e Maria Dolores Albais. Seus pais, católicos fervorosos, levaram-no ao batismo 4 dias depois, em 13 de janeiro, e depois lhe ensinaram, antes de tudo com sua vida exemplar, os fundamentos da fé e a prática das virtudes cristãs. Tinha grande afeição por sua mãe e grande confiança e amizade por seu pai, que o convidava a recorrer a ele livremente para lhe contar suas preocupações, sempre pronto a lhe dar conselhos afetuosos e prudentes. Visitado pela morte. Logo, o Senhor começa a temperar sua alma na forja da dor. Entre 1910 e 1913, as 3 irmãs mais novas morrem, e, em 1914, a família sofre um colapso econômico. Em 1915, os escrivães mudarão-se para Logronho para viver modestamente. Em 27 de novembro de 1924, faleceu José Escrivá, atingido por uma súbita síncope, pouco antes de sua ordenação. Em meio às dores, ele sempre foi sustento de sua família. Em 1941, enquanto pregava um retiro a um grupo de sacerdotes de Lérida, faleceu a sua mãe, que tanto tinha ajudado nos apostolados do Opus Dei. O Senhor também permite que amargos mal-entendidos sejam desencadeados contra ele. A neve e o sacerdócio. No inverno de 1917 a 18, durante as férias de Natal, um dia ele observa as pegadas congeladas deixadas na neve por 2 pés descalços, são as pegadas de um religioso carmelita que andava descalço. Então, pergunta-se: se outros fazem tantos sacrifícios por Deus e pelo próximo, não poderei oferecer-lhe nada? Assim nasceu uma inquietude divina em sua alma. Comecei a antever o amor, a perceber que meu coração me pedia algo grande e que era amor. Decide tornar-se sacerdote. Logo, iniciou os estudos eclesiásticos no seminário de Logronho, e, em 1920, mudou-se para o de Saragoça, em cuja pontifícia universidade completou a formação que antecedeu o sacerdócio. Exemplo de estudante. Na capital aragonesa, completou também os estudos de direito. O empenho de José Maria, numa vida de piedade, disciplina e estudo, é um exemplo para todos os seminaristas. Em 1922, com apenas 20 anos, o arcebispo de Saragoça nomeou o inspetor do seminário. Uma vida de oração. Naqueles anos, ele passa muitas horas em oração diante do Santíssimo Sacramento, lançando as bases de uma profunda vida eucarística, e vai, todos os dias, à Basílica do Pilar para pedir a Nossa Senhora que lhe mostre o que quer dele. Em 2 de outubro de 1968, ele disse: fiquei repetindo: Senhor, deixe-me ver. Senhor, assim seja. E também repeti, cheio de confiança na minha Mãe Celeste: Senhora, que assim seja. Senhora, que eu veja. A Santíssima Virgem sempre me ajudou a descobrir os desejos de seu filho. Sacerdote do Altíssimo. Em 28 de março de 1925, José Maria foi ordenado sacerdote por Monsenhor Miguel de Los Santos Dias Gómara, na igreja do Seminário de San Carlo em Saragoça, e 2 dias depois celebrou a sua primeira missa solene na Santa Capela da Basílica do Pilar. Depois foi para Madrid, lá ele trabalha incansavelmente com as crianças, os doentes e os pobres nos subúrbios. O Opus Dei. Nasceu em 2 de outubro de 1928. José Maria participava de um retiro espiritual e, enquanto meditava, de repente, vê a missão que o Senhor lhe quer confiar.
Iniciar um novo caminho vocacional na Igreja, promover a busca da santidade e o apostolado através da santificação do trabalho ordinário no meio do mundo, sem mudar de status. Poucos meses depois, o Senhor o fez compreender que deveria incluir também as mulheres. O objetivo do Opus Dei é elevar a Deus toda a realidade criada, com a ajuda da graça, para que Cristo reine em todos e em tudo, conhecer Jesus Cristo, torná-lo conhecido, levá-lo a todos os lugares. Em 24 de fevereiro de 1947, Pio XII concedeu o Decretum Laudis, em 16 de junho de 1950, a aprovação definitiva. A universidade. Em 1933, abre uma academia universitária, porque percebe que o mundo da ciência e da cultura é um ponto focal para a evangelização de toda a sociedade. Em 1934, publicou, sob o título de Considerações Espirituales, a primeira edição de Caminho, um livro de espiritualidade do qual já foram publicados mais de 4,5 milhões de exemplares, com 372 edições em 44 idiomas. Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz. Em 1943, por uma nova graça fundacional que recebeu durante a celebração da missa, nasceu, no Opus Dei, a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, na qual podiam ser encardinados sacerdotes das fileiras dos fiéis leigos do Opus Dei. Os sacerdotes diocesanos também podem fazer parte da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, sem alterar sua filiação no clero de suas respectivas dioceses. Unido ao Concílio Vaticano II. Nas sessões conciliares, o solene magistério confirmará alguns aspectos fundamentais do espírito do Opus Dei. A vocação universal à santidade, o trabalho profissional como meio de santidade e apostolado, o valor e os limites legítimos da liberdade do cristão em matéria temporal, a Santa Missa como centro e raiz da vida interior, etc. O beato José Maria encontra numerosos padres e peritos conciliares, que o consideram um autêntico precursor de muitas das principais linhas do Vaticano II. Primado da vida interior. A pregação do beato José Maria sublinha constantemente o primado da vida interior sobre as atividades organizativas. Quando assim vivemos, tudo é oração, tudo pode e deve conduzir-nos a Deus, alimentando uma relação contínua com Ele, da manhã à noite. Qualquer trabalho honesto pode ser oração, e toda obra que é oração é um apostolado. A raiz da prodigiosa fecundidade do seu ministério encontra-se precisamente na ardente vida interior que faz do beato José Maria um contemplativo no meio do mundo. Sua passagem. A 26 de junho de 1975, o beato José Maria morre ao meio-dia na sua sala de trabalho, na sequência de uma paragem cardíaca, ao pé de um quadro de Nossa Senhora para o qual dirige o seu último olhar. Naquela época, o Opus Dei está presente nos 5 continentes com mais de 60 mil membros de 80 nacionalidades. Em 17 de maio de 1992, em Roma, Sua Santidade João Paulo II eleva José Maria Escrivá às honras dos altares. Em 6 de outubro de 2002, o mesmo Papa o canoniza. A minha oração. Querido Escrivá, amante da oração e do estudo, dai-nos a graça de crescer em santidade no ordinário da nossa vida, no nosso trabalho, na família e em tudo o que fizermos. Que Deus seja o centro da nossa história. Amém. São José Maria Escrivá. Rogai por nós.